Olá, sejam bem-vindos ao Deep Dive. Isso aí. A gente sabe que você tem um monte de coisa para ler, um monte de informação para absorver, mas tempo é o que falta, né? A gente sabe bem como é. Pois então, aqui no The Deep Dive a gente faz o trabalho pesado para você. A gente mergulha de cabeça nos temas mais interessantes, mastiga tudo e te entrega só os insights mais importantes. Sem enrolação e de um jeito que você realmente entenda de forma clara e envolvente. Exatamente. E no mergulho de hoje a gente vai explorar um mundo fascinante, o mundo da geografia. E geografia? Mapa, capital de país. Muita gente pensa logo nisso, né? Mas pode ter certeza, a geografia é muito mais do que isso. É uma ciência rica e complexa que a gente vai desvendar aqui. A gente reuniu um material incrível para você, cheio de fontes e perspectivas diferentes. E a nossa missão é te guiar por essa imersão, te ajudar a entender profundamente o que a geografia realmente abrange. Vamos muito além daquela definição básica, sabe? Aquela que a gente aprendeu na escola. Vamos juntos descobrir os aspectos surpreendentes, as nuances, as controvérsias e acompanhar a evolução dessa área do conhecimento, desde as suas raízes até as aplicações mais atuais. Preparados para essa jornada? Então, bora lá? Para começar nossa exploração, que tal a gente olhar para o próprio nome? Geografia. Parece simples, né? Todo mundo sabe o que é. Mas será que sabe mesmo? Vamos começar do básico. Geo, do grego, significa terra. E grafia também do grego se refere à descrição. Ou seja, geografia, na sua essência, é a descrição da terra. Exatamente. E essa ideia fundamental ecoa nas definições que a gente encontra em vários dicionários de português. Por exemplo, o Unifopédia define a geografia como uma ciência que estuda a distribuição dos aspectos físicos e humanos da Terra. Isso, localizando, descrevendo, explicando e, mais importante, interrelacionando todos esses elementos. Interrelacionando. Interessante isso. Porque geografia não é simplesmente uma lista de coisas que existem no planeta, né? É como um quebra-cabeça gigante em que cada peça influencia as outras. E o Michaelis Online complementa essa ideia, mencionando a forma da Terra, os acidentes geográficos, os fenômenos biológicos, o clima, as produções, a população e até as divisões políticas. Nossa, quanta coisa. Um panorama bem amplo. Sem dúvida. E o Aulete vai ainda mais fundo, definindo a geografia como o estudo científico da Terra. Abordando as características físicas, os climas, os solos, a vegetação. Exatamente. As relações entre o meio ambiente e os grupos humanos, a distribuição da vida, os impactos das nossas atividades. É como se a geografia tentasse entender a Terra em toda a sua complexidade. Isso mesmo. E o Priberam, por exemplo, detalha ainda mais essa descrição da Terra, falando da estrutura, do aspecto, dos climas, da distribuição de plantas, minerais, animais. Das produções, da sociedade, do comércio, da indústria, da divisão de países, das modificações territoriais. Nossa, é quase um inventário completo do nosso planeta. E geógrafos gostam de ter tudo bem documentadinho, né? Mas percebe como, apesar de todas as definições convergirem para essa ideia de descrever a Terra, cada uma delas adiciona camadas de complexidade. Sim, elas vão revelando a vastidão e a profundidade do campo da geografia. E, historicamente, a geografia estava muito ligada à cartografia e à elaboração de mapas. Verdade. Os primeiros geógrafos eram quase exploradores, buscando mapear e catalogar tudo o que existia no mundo. É como se eles estivessem montando um guia completo do planeta Terra. Um guia detalhado com cada montanha, rio, deserto, floresta. A geografia, como a gente já viu, evoluiu bastante, né? Sim, e o material que a gente tem aqui menciona uma perspectiva anglo-saxônica que já buscava identificar padrões espaciais. Padrões espaciais. O que seria isso? É como se os geógrafos tivessem deixado de simplesmente descrever o que viam e começado a se perguntar por que as coisas estão distribuídas dessa forma. Entendi. Eles buscavam entender as relações, as causas, os processos por trás da organização do espaço. Exatamente. Essa busca por padrões espaciais representa um salto importante na geografia que vai além da simples descrição. É como se a geografia tivesse se tornado mais analítica, mais crítica, buscando entender o porquê das coisas e não apenas o quê. Perfeito. Essa mudança de perspectiva demonstra que a geografia não é uma ciência estática. Ela está sempre em movimento, incorporando novas ideias, novas tecnologias e novas abordagens. E essa busca por padrões espaciais, por exemplo, nos leva a uma das divisões mais importantes dentro da geografia. É a divisão entre a geografia física e a geografia humana. Exatamente. Uma divisão que, à primeira vista, pode parecer bem intuitiva, né? A gente meio que já separa naturalmente o que é da natureza e o que é do ser humano. Mas essa separação dentro da geografia vai além disso. A geografia física, por exemplo, se dedica a estudar os sistemas naturais da Terra. O clima, o relevo, as águas, a distribuição dos seres vivos. Isso mesmo.
A geografia física busca entender como o nosso planeta funciona em seus aspectos naturais. Quais são as forças que moldam as montanhas, os rios, as paisagens? Como o clima influencia a vegetação, os solos, a vida animal. E a geografia humana entra em cena para estudar a relação complexa entre nós, seres humanos, e o meio ambiente. É a geografia olhando para como a gente se organiza no espaço, como a gente transforma a paisagem, como a gente interage com a natureza e como a gente é influenciado por ela. E essa divisão fica bem clara nas fontes que a gente consultou, né? O Infopédia, por exemplo, lista a geografia humana e a geografia política como ramos distintos da geografia. Já o Priberon detalha a geografia física com suas ramificações. A geografia botânica, a geografia mineral, a geografia zoológica. Olha só, a própria natureza já oferece um leque enorme de áreas de estudo dentro da geografia física. E a Brasil Escola se aprofunda na geografia humana, falando da geografia econômica, da geografia política, da geografia da população, da geografia urbana, da geografia agrária. Cada uma dessas áreas focando em um aspecto específico da nossa relação com o espaço. Exato. E essa divisão entre geografia física e geografia humana não significa que elas sejam mundos separados, né? Pelo contrário, elas se complementam, se entrelaçam, para nos dar uma visão mais completa e complexa do mundo. Imagina você estudar a questão da desertificação, por exemplo. Um problema ambiental grave que afeta várias partes do mundo. A geografia física vai te ajudar a entender os processos naturais que levam à formação de desertos. O clima árido, a falta de chuvas, a erosão do solo. Enquanto a geografia humana vai te mostrar como as atividades humanas podem agravar esse processo. O desmatamento, o uso inadequado da água, a pecuária extensiva. Aí você começa a entender a complexidade do problema e a enxergar as possíveis soluções. Soluções que, muitas vezes, precisam integrar conhecimentos da geografia física e da geografia humana. E essa conexão entre as duas áreas fica ainda mais evidente quando a gente olha para um tema como as mudanças climáticas. Um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta atualmente. Para entender as mudanças climáticas a fundo, você precisa da geografia física, que estuda o clima, a atmosfera, os oceanos. E você também precisa da geografia humana para analisar os impactos sociais, econômicos e políticos das mudanças climáticas. É, porque as mudanças climáticas não afetam só a natureza, afetam a vida das pessoas, as cidades, as migrações, os conflitos. É a geografia nos mostrando que tudo está interligado. Exatamente. E dentro dessas duas grandes áreas, a gente encontra um universo de especializações, né? É como se a geografia fosse um mapa gigante com várias regiões para explorar. Na geografia física, por exemplo, a gente tem a climatologia, que estuda os padrões climáticos, as variações do clima, o aquecimento global. A geomorfologia, que analisa as formas da superfície terrestre, as montanhas, os vales, as planícies, os processos de erosão. A hidrologia, que se dedica ao estudo da água, dos rios, dos lagos, dos oceanos, da água subterrânea. A biogeografia, que investiga a distribuição dos seres vivos no planeta, os diferentes biomas, as relações entre as espécies. E a geografia ambiental, que busca entender as interações entre os seres humanos e o meio ambiente, os impactos das nossas atividades, a questão da sustentabilidade. Ufa, quanta coisa! E ainda tem a geografia humana com suas especializações. É verdade. A geografia da população, que estuda as dinâmicas populacionais, o crescimento da população, as migrações, a distribuição das pessoas no espaço. A geografia urbana, que se concentra nas cidades, no crescimento urbano, nos problemas urbanos, na organização do espaço urbano. A geografia econômica, que analisa a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, os fluxos de capital, as desigualdades econômicas. A geografia política, que investiga as relações de poder no espaço, as fronteiras, os conflitos territoriais, a geopolítica. A geografia cultural, que explora as diversas culturas do mundo, as paisagens culturais, as identidades, as relações entre cultura e lugar. E a geografia social, que se dedica a estudar as desigualdades sociais, a pobreza, a exclusão, a segregação, os movimentos sociais. Nossa, é muita coisa. E o mais interessante é que, apesar dessa diversidade toda, existem alguns conceitos que conectam as diferentes áreas da geografia. Conceitos-chave que atravessam a geografia física e a geografia humana, servindo como pontes, como elos entre essas duas grandes áreas. Tipo o conceito de território, por exemplo. Isso. O território envolve a ideia de poder, de controle, de apropriação do espaço. É um espaço delimitado, definido por fronteiras, onde se exerce algum tipo de poder. Pode ser o território de um país, de um estado, de uma cidade, de uma comunidade. E o conceito de região? A região é uma área que se destaca por ter características semelhantes, que a diferenciam das áreas ao redor. Pode ser uma região com clima parecido, com relevo parecido, com cultura parecida. Com atividades econômicas parecidas, com problemas sociais parecidos. E a paisagem? Ah, a paisagem é tudo aquilo que a gente percebe do espaço através dos nossos sentidos. As formas, as cores, os sons, os cheiros. A paisagem é o resultado da interação entre natureza e ação humana.
É como se a paisagem fosse uma tela em branco, onde a natureza e a sociedade vão pintando suas marcas. E por último, mas não menos importante, o conceito de lugar. O lugar é um espaço que tem significado pra gente, que evoca emoções, lembranças, experiências. É o nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa, a escola onde a gente estudou, o parque onde a gente brincava. O lugar onde a gente cria laços afetivos, onde a gente se sente pertencente. É a nossa geografia, pessoal, a nossa história escrita no espaço. E esses conceitos, território, região, paisagem, lugar, nos ajudam a entender a complexidade do mundo, né? Sim, eles nos fornecem ferramentas para analisar o espaço geográfico de forma mais completa e integrada. E para ir além da simples descrição, para entender as relações, os processos, as dinâmicas que moldam o mundo em que a gente vive. E para buscar soluções para os problemas que a gente enfrenta. Falando em soluções, como é que os geógrafos colocam a mão na massa? Como eles usam a geografia para transformar o mundo? Quais são os métodos, as ferramentas que eles utilizam? A geografia, como toda ciência, se baseia em métodos de pesquisa rigorosos. O método científico, né? Isso. A gente tem o método hipotético-dedutivo, que parte de uma hipótese e busca comprová-la ou refutá-la através de observações e experimentos. A gente tem o método indutivo, que parte da observação de casos particulares para chegar a conclusões gerais. A gente tem o método dialético, que se baseia na análise das contradições da realidade para entender os processos de transformação. E a gente tem os métodos estatísticos, que permitem analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões, tendências. Os geógrafos usam esses métodos para investigar os fenômenos geográficos, para coletar dados, para analisar informações, para formular teorias e propor soluções. E a cartografia, né? A cartografia. A arte e a ciência de fazer mapas. O mapa é uma representação gráfica do espaço que nos ajuda a visualizar, a entender e a navegar pelo mundo. Os mapas são ferramentas essenciais para a geografia desde os tempos mais antigos. E a cartografia evoluiu muito ao longo do tempo, né? Sim, hoje em dia a gente tem os mapas digitais, os sistemas de informação geográfica, os SIGs, que permitem integrar, analisar e visualizar uma quantidade enorme de dados espaciais. É como se a gente pudesse sobrepor camadas de informação num mapa. Camadas de relevo, de vegetação, de clima, de população, de uso da terra, de infraestrutura. E com isso a gente consegue ter uma visão muito mais completa e dinâmica do espaço. Sem falar no sensoriamento remoto, que nos permite obter informações sobre a superfície terrestre através de imagens de satélite. É como se a gente tivesse um olho no céu observando a Terra lá de cima. E com essas ferramentas, os geógrafos conseguem fazer análises incríveis, identificar padrões, prever tendências, planejar ações. E a cartografia não serve só para fazer mapas bonitos. Não. Ela tem aplicações práticas muito importantes. Por exemplo, na gestão do território. A cartografia cadastral, por exemplo, é usada para registrar informações sobre propriedades, limites territoriais, uso da terra. E essas informações são essenciais para planejar o crescimento das cidades, para regularizar a posse da terra, para cobrar impostos. A cartografia também é fundamental para a gestão de recursos naturais, para monitorar o desmatamento, para identificar áreas de risco ambiental. É a geografia a serviço da sociedade, contribuindo para um desenvolvimento mais justo e sustentável. E para mostrar que a geografia não é só teoria, que ela tem impacto real na vida das pessoas. Depois de tudo isso, fica claro que a geografia é muito mais do que a gente imagina, né? É uma ciência rica, complexa, fascinante, que nos ajuda a entender o mundo em que a gente vive. E que tem aplicações práticas em diversas áreas, desde o planejamento urbano até a saúde pública. E essa ciência tem uma história longa e interessante. O texto menciona que a geografia moderna surgiu no século XIX na Alemanha. Com dois caras muito importantes, Alexander von Humboldt e Karl Ritter. Eles são considerados os pais da geografia moderna. Humboldt era um naturalista explorador que viajou o mundo todo observando a natureza, coletando dados, buscando conexões entre os fenômenos. E Ritter era mais filósofo, professor, que se dedicou a sistematizar o conhecimento geográfico, a criar métodos de análise e a desenvolver teorias. Juntos, eles ajudaram a consolidar a geografia como uma ciência autônoma, com objeto de estudo próprio e métodos de pesquisa específicos. E a partir deles, a geografia se desenvolveu, se ramificou, se transformou. Vários outros pensadores importantes contribuíram para essa evolução. Cada um com sua visão, sua abordagem, sua ênfase. A gente tem o Vidal de Lablache com possibilismo, a ideia de que o ambiente oferece possibilidades, mas as escolhas humanas também moldam o espaço. A gente tem o Hetzel, com determinismo ambiental, a visão de que o ambiente determina o desenvolvimento das sociedades, uma visão que hoje em dia é bastante criticada. A gente tem o Replos, com a geografia libertária, que conecta análise geográfica com questões sociais e políticas. A gente tem o Harshon com a geografia regional, que busca entender as características específicas de cada região do mundo.
A gente tem o SOUR, com geografia cultural, que estuda a relação entre a cultura e o espaço, como a cultura molda a paisagem e como a paisagem influencia a cultura. A gente tem o Harvey, com a geografia marxista, que analisa as relações de poder no espaço, a exploração capitalista, as desigualdades sociais. A gente tem o Josué de Castro, com a geografia da fome, que estuda as causas e as consequências da fome no mundo, a relação entre a pobreza e a distribuição desigual de alimentos. A gente tem o Milton Santos, com a geografia crítica, que questiona as estruturas de poder, as desigualdades sociais, os impactos da globalização. E a gente tem o Aziz Abi Saber, com a geografia física brasileira, que se dedicou a estudar os domínios morfoclimáticos do Brasil, as paisagens, os ecossistemas, a biodiversidade. Nossa, quanta gente importante. Cada um deles contribuiu para que a geografia se tornasse a ciência complexa e multifacetada que é hoje. Uma ciência que está em constante evolução, incorporando novas ideias, novas tecnologias, novas abordagens. E que busca sempre entender o mundo em que a gente vive para que a gente possa transformá-lo num lugar melhor. E hoje em dia, como é que a geografia é vista no meio acadêmico? A geografia continua sendo uma ciência muito importante, muito estudada, muito debatida. Ela está presente em várias universidades, em vários cursos, em várias pesquisas. E novas áreas de estudo estão surgindo, novos métodos estão sendo desenvolvidos, novas tecnologias estão sendo incorporadas. A geografia está sempre se reinventando, buscando se adaptar aos desafios do mundo contemporâneo. As mudanças climáticas, a globalização, a urbanização acelerada, as desigualdades sociais, a crise ambiental. Tantos desafios que exigem uma compreensão profunda do espaço, da sociedade e da natureza. E a geografia oferece ferramentas e conhecimentos essenciais para a gente enfrentar esses desafios. Para a gente construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais equilibrado. E para a gente entender o nosso lugar no mundo. A geografia nos ajuda a entender quem somos. De onde viemos, para onde vamos. Ela nos conecta com o planeta, com a história, com a cultura. Ela nos mostra que tudo está interligado, que as nossas ações têm consequências, que o futuro depende das escolhas que a gente faz hoje. E que a gente precisa cuidar da nossa casa comum, a Terra. Que a gente precisa pensar globalmente e agir localmente. Que a gente precisa construir um mundo mais justo, mais solidário, mais sustentável. E a geografia nos ajuda a fazer isso. Ela nos dá as ferramentas, os conhecimentos, as perspectivas. Ela nos inspira a sermos cidadãos mais conscientes, mais engajados, mais responsáveis. E a gente espera que essa imersão no mundo de geografia tenha te inspirado também. Que ela tenha te mostrado a riqueza, a complexidade, a importância dessa ciência. E que ela te motive a continuar explorando, a continuar questionando, a continuar buscando conhecimento. Afinal, a geografia é uma ciência que não tem fim. Ela é um convite a uma viagem sem fim pelo mundo, pela história, pela cultura, pela natureza, pela sociedade. E a gente te convida a embarcar nessa viagem com a gente. Até a próxima imersão aqui no The Deep Dive. Tchau, tchau.